Nós estamos aqui, então, em mais um CCD Circula, com a nossa convidada, com a Thaís Faguri. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar o CCD Circula. O CCD Circula é um centro de ciência para o desenvolvimento focado em soluções para resíduos pós-consumo, especialmente embalagens e produtos, articulando a pesquisa aplicada, inovação e impacto socioambiental positivo, em parceria com empresas, academia e governo. O CCD Circula recebe apoio financeiro da FAPESP, a quem agradecemos o apoio, além das empresas cofundadoras. Nós temos, dentre essas empresas, então, Ambev, Braskem, Grupo Boticário, Natura, Sonoco, Tetra Pak e diversas ICTs envolvidas para que a gente possa executar todos esses projetos. A atuação do CCD se organiza em 5 plataformas que são interconectadas, que vão de gestão da educação, garantindo uma abordagem sistêmica da economia circular. As 5 plataformas são gestão e inovação para a economia circular nas organizações e cadeias, mitigação do impacto de resíduos orgânicos, design, materiais e tecnologias inovadoras, tecnologias de reuso e reciclagem, educação e cultura para a economia circular. Hoje nós temos, então, o prazer de ter a Thaís Faguri aqui. A Thaís é engenheira de alimentos com pós-graduação em marketing na SPM e MBA em administração na USP. Ela passou pela indústria de lácteos, embutidos e sucroalcooleira, foi consultora de produto e estratégia para o setor de suprimentos. Na Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, coordenou projetos de embalagem e sustentabilidade e hoje, à frente da Abeaço e da Prolata, concentra-se em ESG, comunicação e políticas públicas para consolidar a circularidade da embalagem de aço. Thaís, seja muito bem-vinda. A ideia aqui é que realmente você possa trazer todo o seu conhecimento e, principalmente, talvez a sua atividade mais recente, que foi, né, participar da COP, e a gente gostaria muito de ouvir aprendizados, as suas percepções, e fica à vontade, por favor, para começar aí a sua palestra. Obrigada, todos bem-vindos. Estou vendo aqui alguns amigos, parceiros de longa data. Elô, que honra ter você aqui conosco hoje. Rafael da Empapel, a Paty da Soma, a Cris, enfim. Temos muitos amigos aqui, dentre as pessoas que estão nos acompanhando. Eu vou compartilhar uma apresentação. A ideia aqui é passar um pouquinho das impressões que a gente teve lá em relação à COP, falar um pouquinho de economia circular, do que foi discutido por lá, e trazer algumas informações que nós consideramos aqui importantes. Fiquem à vontade, a gente sabe que tem um momento de perguntas ao final, mas se quiserem interromper e fazerem perguntas, fiquem à vontade. Eu acho que isso fica mais dinâmico e ninguém esquece também o que gostaria de perguntar. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês já estão vendo? Acho que sim. Já está em modo apresentação, inclusive, Thaís. Então, acho que além de falar da circularidade de embalagem de aço, né, porque acredito que todos aqui que estejam acompanhando sejam expertos em circularidade de embalagens, principalmente, né, um tema que todo mundo vem acompanhando, é falar das impressões da COP mesmo, falar do que a gente viu lá sobre economia circular e contar um pouquinho da experiência. Eu participei da COP dos 10 dias de COP, né, das 2 semanas, então eu cheguei no dia 10, participei do dia 10 até o dia 21, foi uma super experiência, acredito que foi uma COP super participativa, com grande engajamento da sociedade civil, acredito que tenha sido um dos pontos altos, inclusive, desta COP especificamente, ser realizada aqui no Brasil, pela participação que a gente teve da sociedade civil, mas a gente teve outros pontos que eu vou abordar. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, eu represento a ABA, Associação Brasileira de Embalagens de Aço, e a Prolata Reciclagem. A Prolata Reciclagem é uma entidade gestora para a logística reversa de latas de aço e que foi constituída pela
ABAço pela Associação Brasileira de Embalagens de Aço em 2012. Então, a gente já tem aí 13 anos de construção dessa entidade gestora para a logística reversa, que é uma ferramenta para que a gente atinja, inclusive, a economia circular. Não é a única, né? E não se limitando a ela, mas é uma das ferramentas para que a gente atinja. Então, a Prolato ela teve uma crescente aí nos últimos anos. A gente brinca que no primeiro ano de operação de Prolata, de logística reversa de latas de aço, a gente conseguiu executar menos de 1.000 toneladas, e no ano passado a gente executou quase 82 mil toneladas. Então a gente tem trabalhado aí numa crescente, uma crescente inclusive em relação aos nossos parceiros e associados. Falando um pouquinho da agenda de hoje, a gente vai falar sobre economia circular na COP. Eu vou dar um overview de quais foram as discussões, de que discussões essas que a gente participou. Um resumo dos painéis e das discussões em todos os ambientes que estivemos. A gente esteve presente na Green Zone, na Blue Zone, na Free Zone, em eventos paralelos. Os eventos paralelos foram muito ricos nos espaços paralelos que foram criados. Todos eventos com altíssimo nível de discussão, com C-level, com pessoas técnicas. Então, acho que essa foi uma das experiências que a gente teve aí de COP, com maior nível técnico e engajamento de técnicos em relação às outras COPs. Aí a gente vai fazer um contraponto dos pontos altos e baixos, né, do que a gente conseguiu avançar e o que a gente não conseguiu avançar. E aí depois a gente segue para, se tiver mais alguma pergunta adicional, mas a gente fica aberto aqui para as perguntas de vocês. Aí falando um pouquinho de economia circular na COP, essa COP foi a primeira COP que discutiu economia circular abertamente, né? Nas outras COPs a gente não teve discussões de economia circular. Essa foi uma discussão que aconteceu na Green Zone, mas a gente teve várias discussões também na Blue Zone, nas discussões oficiais, e foi a primeira COP que discutiu oficialmente economia circular, né? Nas outras a gente não teve discussões oficiais de economia circular. As discussões aqui pautadas, aqui trazendo um pouquinho para o nosso universo, para o Brasil, a gente teve as discussões muito concentradas no MDIC, né, na Secretaria de Economia Verde, e também na BDI, na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A gente tinha uma participação, obviamente, do Ministério do Meio Ambiente, mas as discussões muito mais pautadas nessas duas agendas, tanto no MDIC, na SEV e também na BDI. Inclusive o espaço da BDI foi um espaço que se discutiu praticamente, não vou dizer todos os dias, mas metade dos dias houve discussões sobre economia circular e em diversas formas, né? Economia circular para descarbonização, economia circular, ferramentas para economia circular, plataformas, lançamento de plataformas de economia circular, de bioeconomia, atreladas à economia circular. Então, as discussões foram bastante importantes. Essa daí foi a primeira discussão que a gente participou logo no primeiro dia. Ela aconteceu dentro desse espaço, que era um espaço do governo federal, na Green Zone, que era uma área aberta. Nos primeiros dias, a Green Zone estava um pouco mais tranquila de circular. Depois, nos outros dias, ela foi ficando impossível, porque a população, né, como um todo, queria participar ali, ver o que estava acontecendo. Mas o que a gente viu é que essas discussões de economia circular são discussões hoje que têm tomado corpo e uma frente muito maior. Dado que a gente teve a assinatura, né, do Plano Nacional de Economia Circular esse ano pela SEV, lá dentro do MDIC, algumas conduções de agenda pela própria BDI, então como a plataforma Recircula Brasil, que tinha a inclusão de materiais plásticos e passa inclusive agora a adotar, e foi assinado lá durante a COP,
a inclusão de alumínio também na plataforma, na Recircula, falando bastante sobre a ideia de trazer toda a cadeia para a circularidade de materiais. Então, a lógica é um pouco diferente da logística reversa, que sai do consumidor e vai para a indústria. A lógica da plataforma é sair da indústria, né, e chegar como essa circularidade chega para o consumidor final. Então, a logística reversa seria de frente, né, até adiante, e no caso da plataforma do Recircula seria de trás para frente. Muitas discussões envolvendo a Ellen MacArthur, a Fundação Ellen MacArthur, ela estava em todas as discussões, inclusive nessa, em várias discussões de economia circular. Também a Exchange for Change, que está comandada aí pela Beatriz Luz, em muitas pautas, inclusive fora do país, não só pautas aqui do Brasil, mas principalmente as pautas com outros países e articulações com outros países, que são ferramentas super importantes, e a gente já vê que tem algumas, digamos assim, não empresas, mas setores trabalhando fortemente a questão da economia circular. Então, foram trazidos alguns cases já concretos, então, cases da própria siderurgia, aqui no nosso caso de aço, de um trabalho realizado pela Exchange for Change para a Gerdau, então já com um avanço, a Fundação Ellen MacArthur também trazendo outros cases concretos, também relacionados à siderurgia, aqui no nosso âmbito aqui, Brasil, mas já muita coisa de relevância e que a gente pode internalizar aqui para o universo de embalagens e trazer um pouco mais de escala, né? Então, acho que uma das discussões fortes em relação à economia circular é escalar, né? De que forma a gente consegue escalar o que hoje está sendo executado. Então, foi bem importante acompanhar. Aí, falando um pouquinho do que a gente viu e que acredito que tenha total conexão, né, também com circularidade e dos painéis que a gente acompanhou, o painel que a gente acompanhou do Ministério das Cidades, que também foi num dos primeiros dias ali da COP, ele trouxe o ministro, ele trouxe algumas outras lideranças, enfim, o ministro das Cidades. E o que foi importante, né, nessas discussões? É que a gente tem que trazer os municípios, as cidades e os territórios para as discussões climáticas. E isso também envolvendo economia circular. Então, porque quando a gente discute muito, a gente sempre discute nível estado, nível país, né? Então, o que em todas as agendas que a gente participou, e essa foi a primeira que a gente escutou isso, é trazer muito mais do território, do município, da cidade, porque, na verdade, as informações e as balizas para a construção, sejam de projetos de ações concretas, elas vão sair dos municípios, dos territórios. Elas não vão sair de um estado, elas não vão sair do país como um todo. A gente pode criar soluções mais balizadas em territórios e em municípios. Então, os municípios, as cidades, elas passam a ser o grande centro das discussões climáticas e também das discussões envolvendo economia circular. Uma das coisas bastante interessantes também foi trazer a questão da ciência como balizadora para prevenção, para mitigação, para regeneração. Foi a primeira vez que a gente viu assim, muitos estudos falando sobre a questão da prevenção e da mitigação balizada na ciência, de fato, né? Então, a gente tinha muita coisa dispersa, né? Mas, assim, trazendo questões também locais e regionalizando essas questões, né? Então, quando a gente trabalha planos de prevenção, quando é trabalhado plano de mitigação, esses planos eles têm que ser regionalizados e têm que ser balizados em dados, informações locais e estudos locais. Então, isso foi bem colocado. A gente participou, inclusive, de um dos painéis que estava a ministra Luciana, do MCTI, e ela trouxe muito isso da ciência como balizadora, né? Então,
acredito aqui que o Fórum CDC Circula seja de suma importância nesse momento, para usar como baliza para essas questões relacionadas a mudanças climáticas. Isso foi abordado em basicamente todos os painéis que a gente acompanhou, nesse painel do Ministério das Cidades, da Ciência e Tecnologia, estavam lá os 2 ministros falando, no painel da bancada do clima também, que a gente tinha deputado federal, deputado estadual aqui de São Paulo e de Pernambuco, no painel que a gente acompanhou da Secretaria-Geral da Presidência da República, com Boulos e com os povos originários da Sônia Guajajara, também falando em relação à questão dos dados territorializados, porque a gente não consegue fazer nenhum plano de prevenção ou mitigação se a gente não tiver esses dados locais, regionalizados. E aí o que a gente viu também foi uma participação bastante ativa de jovens liderança, dos indígenas e da sociedade civil. Jovens lideranças hoje eu considero que seja super importante para que a gente tenha um diálogo, inclusive. Eles têm muitas das respostas territoriais e muitas das respostas que a gente precisa locais, né? Então, eu fiquei impressionada com o nível dos painéis de jovens lideranças e também a tratativa da agenda climática como ferramenta de inclusão. E daí a gente acompanhou muitos painéis que falaram da presença da mulher, especificamente, né? A gente temos alguns homens aqui, mas a participação das mulheres como preponderantes para essa agenda. Isso porque o que a gente escutou bastante é que ainda falta um pouco de sensibilidade na agenda climática, e daí a mulher exerce um papel bastante importante. O que a gente viu ali, dados trazidos, inclusive, pelo próprio Ministério das Mulheres, é que o problema climático, né, digamos assim, os desastres climáticos, eles são endereçados principalmente a mulheres. As mulheres são 14 vezes mais atingidas pelos desastres climáticos. Era um dado que eu não tinha noção, que eu não tinha consciência, mas que elas são 14 vezes mais atingidas do que os homens em desastres climáticos em relação à questão das mudanças climáticas, e foi um dado, inclusive, que foi corroborado por um outro painel que a gente assistiu aqui do Rio Grande do Sul, que a gente teve uma série de eventos climáticos, né, de desastres, e aí trazendo um pouquinho, eles trouxeram um pouquinho essa, digamos assim, personificação em relação a quem é atingido por esses desastres, e todos os painéis que a gente acompanhou, eles foram unânimes em falar que a questão climática, ela tem gênero, raça e etnia atrelada a ela, né, infelizmente. Então, como eu disse, houve uma liderança do próprio MDIC em relação à economia circular. Foi lançado, inclusive, dentro da COP, o plano de governança multinível, aí com aderência de quase 90 países nesse plano de governança multinível, o que já é um avanço, porque a gente não tinha nenhuma dessas discussões dentro da COP, era sempre discutido em níveis, digamos assim, C-level, presidência, governantes maiores, mas aqui um plano de governança multinível muito importante, porque inclui também a pesquisa muito mais forte, a parte acadêmica muito mais forte dentro desses planos de governança. Aqui a gente teve um painel super importante, que foi um painel do CB27, que é ligado ao G20, né? E foi um painel de municípios. E aí, esse painel de municípios, ele abordou bastante algumas pautas, como a questão da cooperação entre municípios, de fato. Da combinação aí entre governo e sociedade civil, dessa importância também do entendimento dos territórios pela sociedade civil e trazer um combinado entre governo e sociedade civil. Então,
Esse painel, inclusive, foi fantástico, tinha uma bancada aí de municípios bem forte, Norte e Nordeste, e eu entendo que a gente sai um pouquinho do nosso dia a dia, e o que eu entendi, assim, olha, a gente precisa acompanhar painéis que a gente saia um pouquinho do nosso dia a dia para entender o que os outros estão fazendo e o que a gente pode internalizar aqui para a gente. Aí aqui a gente traz um painel ali que aconteceu na BDI, mais uma vez falando de economia circular como ferramenta para descarbonização, como ele pode ser tratado, e aí trouxe também a questão relacionada a tributação, né, a tributação relacionada a resíduos, como isso impacta os setores hoje, porque na verdade a gente já teve uma tributação anterior, então a gente bitributa o material, voltaram lá a questão da PEC da reciclagem, que está sendo conduzida ali, já temos mais de 185 assinaturas, enfim, foi bem colocado aí nesse painel da BDI, que teve a participação do Inesfa, do Sindicerve e também da própria agência. A gente também viu bastante a questão da discussão de bioeconomia, então a bioeconomia também como garantidora aí de segurança climática e energética. Foi lançado, inclusive, um portal, que eu vou até comentar um pouco mais adiante, super interessante, do governo, mais uma vez com a intervenção aí do MDIC, da SEV e da BDI, né? Então, por isso que eu estou dizendo que essa agenda para a economia circular, para a bioeconomia, ela está sendo mais conduzida hoje, eu digo, que pelo MDIC, pela SEV, e pela BDI do que pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, que está muito pautado na questão de resíduos, claro, falando também das questões climáticas, de mudanças climáticas, mas as ações práticas, elas estão muito concentradas na SEV e na BDI, tá? Aí trazendo também a questão das pessoas como centro das discussões, trazendo as pessoas, a importância das pessoas para as discussões relacionadas a desastres climáticos, à regeneração, a própria questão da bioeconomia, da segurança. Teve muitas falas falando sobre segurança alimentar, também trazendo a questão dos alimentos, da distribuição de alimentos adequadamente para as populações mundiais. Isso eu acredito que seja de suma importância para o setor de embalagens, né? Eu acho que o setor de embalagens ele pode dialogar muito bem com a questão da segurança alimentar, de dar acesso a alimento seguro para as pessoas. É uma super oportunidade para o setor de embalagens. Eu não sei se a Lu da Abre participou de alguma discussão nesse sentido, com certeza sim, mas eu acredito que é uma super oportunidade hoje para o setor de embalagens para a gente tratar e trazer muito mais forte a tratativa da segurança alimentar para as populações que não têm acesso. Então, uma outra coisa que o governo trouxe bastante e que foi transformado, inclusive, nesse documento aí de governança multinível, que foi o programa Cidades Verdes Resilientes do governo federal do Brasil, e que deu acesso a esse plano de governança multinível que até então a gente não tinha. Então, quando o governo colocou ali, é uma COP para ação, eu disse ali, eu saí bastante animada, porque eu entendi, pelas ações que a gente vem executando e frente às ações que eu acompanhei dos outros países, a gente está muito à frente, né? Então, a gente tem muita capacidade, o Brasil tem muita capacidade de ser protagonista nessa agenda, justamente porque a gente está bem à frente em relação à implementação de ações. Eu, particularmente, estava buscando em discussões externas, fora do país, a questão para trabalhar descarbonização, para trazer benchmarking de descarbonização, para trabalhar a agenda para o setor, e a gente já tem respostas aqui internamente, né, em vários setores, né, no setor agro, no setor
automotivo. Então, assim, a gente tem que sair um pouquinho da caixa, né? A gente tem que ir para outros setores e acompanhar essas discussões para a gente entender o que está sendo feito aqui internamente e no que a gente pode escalar, porque essa foi uma palavra super importante. A gente tem ações, mas essas ações precisam ser escaláveis, né? Então, o que eu vi aqui já internamente no Brasil é que a gente já tem muita ação escalável e muita ação acontecendo, e diferentemente dos outros países que ainda estão com ações muito pequenas e muito menores do que a gente já está fazendo aqui internamente. A gente participou de um outro painel, de um dia, na verdade, inteiro, que foi super importante, que foi a SBCOP, que é conduzido pela CNI. A SBCOP, ela trouxe algumas discussões super importantes, então aqui a gente traz também a questão das cidades como centro, né? Então a SBCOP trouxe isso também, a cidade, os municípios, como centro também das discussões. Uma fala muito importante foi a questão de intercâmbio e visão integrada dos setores. Então, setores diferentes, e acho que foi justamente isso que a gente foi buscar e que a gente entendeu aqui como associação, que esse intercâmbio é muito importante entre setores, né? Então, não estou falando dos setores de embalagens em si, porque eu acho que esse intercâmbio a gente já faz muito bem, mas trazer informações e visões de outros setores, né? Então, e aí, escutando os setores, claro que são setores pares, nós que são usuários de embalagem, mas setores também que não têm muito a ver com a nossa pauta hoje. Então, acho que é super importante a gente trazer essas discussões. As falas aqui também trouxeram muita questão da necessidade de investimentos, então a gente não consegue trazer mudanças, grandes mudanças relacionadas à questão da gestão climática, relacionadas à economia circular, sustentabilidade, se a gente não trouxer também investimentos, né? Então, esses investimentos, eles são importantes para que isso aconteça da melhor forma possível, digamos assim, e de uma forma mais perene, né? Então, investimentos perenes e não investimentos pontuais também. A questão de novas tecnologias, aí veio mais uma vez a questão da ciência, da adaptação da questão da ciência, da academia, muito importante também para essas intervenções. Hoje, aqui houve uma admissão que, de fato, a academia hoje ela é pouco escutada, né? Então tem muitas execuções hoje de empresas, mas pouco envolvimento acadêmico, pouco envolvimento da ciência. Então isso é importante para as escalas que a gente precisa ter. Uma adaptação das próprias lideranças, então eles entendem que, por exemplo, até na própria discussão do documento multinível, que a gente tem que ter uma adaptação das lideranças de hoje para as discussões relacionadas a mudanças climáticas. E como eu já tinha falado, a gente pode ser um dos protagonistas dessa pauta, porque a gente já tem negócios e muitos negócios escaláveis nessas agendas, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, hoje, eu digo que é muito mais ter coragem em assumir esse protagonismo do que a gente, de fato, propor novas agendas. Então, a COP dá ação, de fato, as ações já estão sendo executadas. Aí, como eu disse, foi lançado na COP esse portal, o portal Impacta Brasil, também uma parceria aí do governo federal, do MDIC, da SEV, com a BDI, já trazendo negócios de impacto, mostrando o negócio de impacto na prática, negócios que podem ser escalados, ações de fato que já estão sendo executadas, ações essas que já permeiam pelos ODS, né? Então, algumas atendendo a algum dos ODS, e o incrível é que na plataforma já tem ações que já atendem, implementações que já atendem os 17 ODS, né? Então, a gente já tem ações no Brasil acontecendo que já atendem os 17 ODS. Então, eu acredito que seja, inclusive, eu consegui avaliar pouco, né, da plataforma ainda, do portal, mas o portal já tem mais de 350 negócios aí incluídos, de ações incluídas,
e que atendem ODS, o que a gente pode tirar de modelo, o que a gente pode trazer como modelo para o nosso setor, o que a gente vê ali que é escalável para o setor de embalagens, enfim, e para o setor usuário de embalagens em geral. Então, uma das coisas que a gente também acompanhou durante esses dias, né? Eu falei muito da questão das lideranças jovens, mas os próprios jovens falando o quão é difícil engajar os jovens na pauta, nessas pautas, né? Então, porque eles entendem, tá muito distante de mim ainda. Mas as lideranças que são engajadas, já entendendo a importância e dizendo, olha, isso vai impactar a minha geração e com certeza a geração dos meus filhos. Na geração de vocês, pode ser que vocês sintam um pouco, mas na nossa a gente vai sentir muito mais. Então, acredito que isso tenha sido um impacto bastante entendido ali durante a COP. E eu disse, assim, que, por exemplo, eu acompanhei discussões de jovens de fora, né, de lideranças jovens de fora e das nossas lideranças aqui. Gente, como eu fiquei feliz em acompanhar as nossas lideranças. Porque as nossas lideranças, o que eu entendi das nossas lideranças aqui, as nossas lideranças, elas são lideranças que têm uma, digamos assim, uma noção de pertencimento muito maior em relação aos territórios onde elas estão inseridas e conhecimento muito maior do que elas estão inseridas. Então, assim, eu vi que nas jovens lideranças de outros países, e eu acompanhei diversas outras jovens lideranças, tem muito aquela questão do ativismo ambiental, mas do pouco pertencimento e do pouco entendimento de fato da causa, sabe? Então, aqui nas nossas jovens lideranças, eu fiquei extremamente impactada com as lideranças que a gente tem hoje no Norte e no Nordeste. Eu falei, nossa, essas lideranças têm um entendimento muito maior. Eu até conversei com algumas delas e falei, nossa, eu quero trazer esse olhar para o nosso setor, eu quero entender um pouco mais de vocês. Que olhar é esse? Porque esse olhar é importante para a gente. Né? E quando eu falo jovens, são jovens mesmo, tá? São jovens lideranças de 20 anos, 18 anos, 19 anos. Então, são pessoas bastante jovens e que já estão engajadas muito bem com as causas. Aí a gente acompanhou, como eu disse, vários setores, e um dos setores que a gente acompanhou, que não tem nada a ver com o nosso, mas que no fundo a gente teve muitos insights ali, que foi o setor automotivo. E aí as discussões do setor automotivo, né, que estavam ali pautadas por descarbonização, pautadas por mobilidade, e outras discussões relevantes para a gente, e aí, o setor automotivo bastante preocupado, porque obviamente ele é responsável por 13% das emissões que a gente tem hoje relacionadas, eles têm aí um senso de responsabilidade enorme em relação à questão das mudanças relacionadas a mudanças climáticas, que eu acho que ainda nos falta assumir esse senso de responsabilidade como cadeia. E aí eles citaram muito as parcerias, né, que são tomadas pelo setor, não dentre os próprios setor automotivo, mas parcerias com outras instituições que não tenham muito a ver. Então, por exemplo, eu acompanhei algumas pautas do setor automotivo de parcerias com institutos para melhores formas de caminhar nos municípios. Eu falei, nossa, mas o que isso tem a ver com o setor automotivo? Daí eles falam, tem tudo a ver, né? Assim, é uma redução de carros, né? De automóveis. Aí eu falei, nossa, mas isso não é ruim para eles? Não, eles entendem que isso é bom. Que você coloca o automóvel onde de fato ele precisa estar, né? Então, eles trazendo essa pauta, eu falei, nossa, que senso diferente do nosso. Que senso é esse que a gente está precisando construir também? Eles trouxeram também muito forte a questão da confiança relacionada ao que as execuções, que a gente precisa trazer mais confiança para essas execuções, que essas execuções hoje elas não trazem confiança para quem está na ponta, para a sociedade civil como um todo. Falaram da importância dessa fluidez de capital, não só do investimento, mas essa perenidade de capital investido nessa questão dessas agendas
para a sustentabilidade, para a descarbonização, para as questões climáticas, falando dessa importância e que eles entendem essa importância e da adaptação de linguagem, né? Então, eles falaram, as linguagens que a gente usa hoje, elas são linguagens que têm que ser adaptadas, né? Não são linguagens que são entendidas pela população como um todo, não são linguagens que são entendidas pelas comunidades que são afetadas. Então, essa linguagem que a gente precisa mudar e essa linguagem que a gente precisa adaptar hoje, eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente usa uma linguagem para a gente, para o entendimento mas aquela população que está sendo ali atingida, que está sendo ali afetada, a gente conseguiu adaptar a linguagem para ela? Eu acho que é um papel que a gente precisa ter como setor, e eu acho que a gente não adaptou essa linguagem ainda para essa população que ainda é mais afetada. A gente participou também da Marcha pelo Clima lá, e aí acho que foi um momento de super reflexão ali, né, na questão da Marcha pelo Clima. Todo mundo, até brinquei com o associado, né, que falou, nossa, mas vocês foram lá para a Marcha do Clima, né, e o que você entendeu ali da marcha, né? Eu falei, olha, eu acho que a gente tem que internalizar tudo que a gente aprende. O que eu entendi ali da marcha é que, por exemplo, a gente tem que aprender a defender um pouco mais no que a gente acredita, né? Então, a gente está defendendo pouco. E ali, eu acho que na marcha a gente tinha defesas de várias pontas diferentes ali, e a gente não está defendendo tão bem as nossas crenças relacionadas ao que a gente pode fazer de melhor, né? Ali também, na marcha, o que eu vi ali era um senso de coletividade enorme, de inteligência coletiva, de organização. Eu acho que falta para a gente como setor, porque como a gente olha isso para fora, o impacto é geral, né, para embalagens, ele não é um impacto para um setor específico, né, e acho que eu trouxe uns dados aqui que são importantes da gente refletir, e importante porque a gente falar assim, né, então, né, o material de embalagem é nosso concorrente, olha ali, aquele material de embalagem que é nosso concorrente, ele está com um problema ali, vamos nos aproveitar do problema, só que esse problema vai chegar para a gente também, né, então, é nisso que a gente precisa se atentar. Aí também trazendo de novo as discussões, as mulheres como centro de discussões, na Marcha pelo Clima também teve essa defesa, e aqui eu vi que tinham discussões mais humanas e humanizadas, que foram discussões, inclusive, que foram trazidas na COP, trazendo, como eu disse, as pessoas como centro e trazendo essa questão, trazer mais próximo as pessoas e humanizar muito mais essas discussões, né? Então, eu acredito que a gente tenha um papel muito importante quando a gente fala ali, quando a gente fala com os territórios, com aquelas populações que são mais atingidas, a gente está falando com eles, a gente está se comunicando, a gente não está se comunicando hoje, né? Meu entendimento ali do que eu escutei, de tudo que eu vi, a gente está bem distante ainda. Aí, aqui, a gente acompanhou as discussões da Estratégia Nacional do Plástico, né, da Estratégia Nacional de Oceano Sem Plásticos. Tiveram muitas discussões também sobre plásticos, redução de plásticos de uso único, de baixa reciclabilidade, mas não é uma pauta que se fala, olha, vamos acabar com o plástico, não é isso, né? É uma pauta de consciência em relação à utilização do material plástico. Que plástico é esse que eu não preciso? Que plástico é esse que eu preciso e que eu posso melhorar? Então, foi muito mais essa pauta de discussão. Esse lugar aqui na Casa das Vozes do Oceano, ele falou bastante sobre a questão dos plásticos como o Brasil é o oitavo país com maior poluição por plásticos no mundo. Fala, inclusive, da própria estratégia nacional dos oceanos sem plásticos, que é um avanço, mas ainda é insuficiente, do decreto de plásticos, que ainda é insuficiente. Mas essa discussão que teve aqui, que envolveu muita gente, assim, estava envolvido o pessoal da Casa da Voz do Oceano, que é da família Schirman, estava o pessoal do Oceana, estava o pessoal de Portos,
estava o Ministério do Meio Ambiente, estava catador, as organizações de catadores, Movimento Eu Sou Catador, Movimento Nacional dos Catadores, estava a Fundação Ellen MacArthur. Então, dialogando de fato, como é que a gente faz essa transição? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode abandonar? Né? O que a gente consegue resolver em relação a essa temática? A gente sabe que tem um PL falando sobre a questão do oceano sem plástico, que está tramitando. Ele fala bastante da questão da proibição, e eu acredito que pelo diálogo que a gente acompanhou, porque tinham ali também deputados discutindo, deputados estaduais, pelo que a gente acompanhou, o que trava isso é a proibição, né? Não é você trabalhar uma transição do material em si, trabalhar uma responsabilidade maior da cadeia. O que trava é a proibição, né? Então, eu acho que essa comunicação que nos falta. E aí, eu conversando com alguns deputados, inclusive estaduais, que estavam participando ali, um deles trouxe um estudo, né? Um deputado de Santa Catarina, falando, o principal material que é encontrado lá é material plástico, né, nos oceanos, nos mares, nos rios de Santa Catarina. Ele levou lá um estudo de gravimetria. O segundo material é têxtil. Então, a gente nem discute têxtil hoje. A discussão está lá atrás. E já muito, muito pareado com material plástico. E o terceiro material, metálico. Né? Então, aí eu falei, opa, material metálico é o terceiro. Aí eu fui conversar com ele falou, não, a gente tem bastante a questão de descarte inadequado de produtos de linha branca, né? Embalagens ainda tem pouco na nossa gravimetria. Ele compartilhou o estudo, depois a gente pode compartilhar também. Mas aí eu pensei, nossa, então, mas a gente tem um problema em relação a metal, né? Não é porque não tem um problema em relação à embalagem, mas a gente tem um problema em relação a metal, porque o terceiro maior índice que a gente tem ali na gravimetria é metal. E de que forma a gente pode conectar também com essa cadeia e trabalhar um pouco diferente, né? A gente pode se conectar com a cadeia de linha branca, não tem nenhum problema, para que a gente faça esses avanços também relacionados à cadeia de metais. Então, a gente pode ver ali nas discussões que não tem nenhum material que está resolvido, nenhum material que está caminhando melhor que o outro, né? A gente tem que ter soluções coletivas, como eu falei, e tem que se juntar, unir, e uma das palavras muito forte, a palavra mais forte dessa COP foi mutirão, foi união, e eu acredito que é nisso que a gente precisa se ancorar, nessa mutirão, nessa união, para que a gente traga também discussões mais perenes e escaláveis, né? Aí também teve muitas falas sobre a Estratégia Nacional da Descarbonização da Indústria, que a gente tem alguns setores que têm maiores impactos e que estão sendo discutidos, o setor de cimento, de aço, de vidro, de celulose, e aí que trabalho que é para executado na NDI, né? É o trabalho justamente de pesquisa e desenvolvimento, inovação, também trazer muito mais forte a academia para essas discussões da descarbonização industrial hoje no Brasil, para que a gente consiga fortalecer competitividade, trazer também de novo em financiamentos, investimentos mais perenes e consistentes para as cadeias. E todas as discussões que eu participei foram: não conseguimos fazer uma transição energética, uma transição climática, uma transição para a economia circular se não tivermos investimentos. Então, noção, acho que já temos em relação a isso, né, da relação dos investimentos. Então, a gente precisa trazer essas discussões, eu acredito que mais fortemente. Aqui foi o nosso último painel, a gente participou do último painel, que foi um painel nosso, inclusive, que era da tratativa de logística reversa como ferramenta para a economia circular, lá no espaço da BDI, foi um painel aberto, então a gente conseguiu discutir aí, trazendo a logística reversa como temática, e alguns pontos altos que a gente considerou aí da COP como um todo, né, e o que a gente entendeu que avançou. Então, os pontos altos é que a gente teve assinatura de 29 decisões aí nos documentos finais,
falando de transição justa, financiamento, gênero e tecnologia, aí como 195 países como signatários dos documentos. Primeira vez que aparece nos documentos a questão de gênero, então já foi um avanço enorme, né? A gente tem ali em relação a mudanças climáticas, quem é o principal atingido, tem gênero, raça, etnia, que estão sendo atingidas pelos impactos climáticos. Teve também aí o TFFF, que trouxe aí já um fundo com 6,7 bi de dólares, já inicialmente, com 63 países aderentes. E uma agenda já com iniciativas globais, de mais de 480 iniciativas globais já implementadas para a transição climática. Dessas agendas, muitos projetos que eu não digo que são projetos, já são ações executadas escaláveis aqui no próprio Brasil. Então, o que a gente entendeu ali que avançou? A questão de indicadores, né, a parte da ciência mesmo, mensurar e aí priorizar e executar de fato. Uma transição mais justa no centro, colocando aí como centro também aos territórios, às populações, daí um reconhecimento de territórios, das pessoas mais vulneráveis, de povos tradicionais, isso não só no Brasil, no mundo inteiro. A questão de resíduo e desperdício que acaba virando prioridade. Então, a questão, por exemplo, do próprio desperdício de alimentos foi grande centro de discussões também, e que a gente via pouco, mas ela vira prioridade agora. E a criação também desse fundos de perdas e danos, que também foram alguns dos pontos que a gente entende que foram interessantes. Aí, pontos baixos, a questão de metas, né? Ainda a gente tem muitas coisas sem obrigação real. São metas que foram colocadas, mas que a gente não tem punição, não tem obrigação real. Então, a conclusão é que ainda são promessas, né? Algumas promessas. E isso também muito pautado pela matriz energética mundial, ainda muito pautada por combustíveis fósseis, sem avanços aí na questão da agenda relacionada a petróleo, gás e carvão. A gente tem uma matriz aqui no Brasil, graças a Deus, que é muito melhor do que a do mundo inteiro. Então, a gente pode assumir, sim, também um protagonismo nessa agenda, nessa pauta. Mas a gente viu que houve uma tentativa, mas a gente não teve nenhum avanço relacionado a essa questão. A própria pauta de financiamento também, a gente não teve nenhum valores não foram definidos ali, então eu acho que isso é um ponto baixo, que se a gente não tiver definição de valores, de investimentos, a gente não tem ação concreta, né? Então, eu até coloquei ali a frase que eu entendo que sem dinheiro a meta não vira ação, né? Então, não basta a gente ter metas ali que já não são obrigações reais, sem dinheiro, então, não vai ter ação concreta, né? Então, a gente viu ali em todas as discussões para que a gente precisa do investimento. Então, no sentimento do ponto baixo é que o mundo ele já sabe o que ele faz, o que ele tem que fazer ali para a transição, mas ele ainda está hesitando se ele de fato executa e de que forma ele executa. Aí eu vou deixar aberto para as perguntas. E é só para fechar, eu trouxe ali a foto da lata da água, mas não é porque é lata, não é porque é nada disso, mas muito mais porque a gente teve muitas críticas aí da mídia em relação à COP. Eu acredito que as pessoas que fizeram críticas não devem ter participado de outras COPs, né? Então, falaram sobre alimentação, sobre custo, enfim. O custo dentro dos pavilhões oficiais são custos que são tabelados, então não tem muito por onde fugir, e mesmo assim ainda tinham alimentações muito acessíveis dentro dos pavilhões, assim, então com certeza tinha outras formas. Foi a primeira COP de todas as COPs que todas as pessoas que estavam participando, sejam sociedade civil, sejam pessoas credenciadas oficiais, que tinham acesso à água gratuitamente, é por isso que eu coloquei a foto da lata da água. Então a gente tinha água em lata no pavilhão oficial, na Blue Zone,
água em lata no pavilhão da Green Zone, água em Tetra Pak no pavilhão da Green Zone, água na Free Zone, enfim, todos os pavilhões você tinha água gratuita para todas as pessoas que estivessem por lá, dentro ou fora dos pavilhões. Então, a gente teve aí um engajamento do próprio governo do estado ali do Pará, do governo federal em trazer uma COP um pouco diferente. Eu acredito que foi uma COP diferente. Eu participei de alguns eventos também de outros países, participei de evento da Finlândia, e é engraçado que a gente escuta críticas de alguns países, mas outros países elogiando muito a transformação que aconteceu em Belém. Com certeza vai deixar um legado para o município ali, porque houve uma transformação do município. Eu tive no município há 2 anos e meio para uma outra agenda que não tinha nada a ver, e houve uma transformação ali. Com certeza vai atender aquela população que vive ali na cidade. A gente sabe que a gente tem aqui como país ainda grandes desafios estruturais, e eu digo que esses são os nossos desafios estruturais, e que a gente também pode ser parte dessa mudança, dessa transformação, mesmo estando num setor de embalagens. E era isso que eu tinha para compartilhar. Obrigada, Thaís. Super, super interessante. Acho que essa sua última fala também é algo que todo mundo que não foi ficava falando, bom, mas o que de verdade vocês estão vendo, né? Então, todo mundo que conhecia alguém que estava lá perguntava mesmo, porque acho que foi uma questão muito, muito controversa, né? A gente ouvia coisas e não sabia se era verdade ou não, então, super interessante. Queria aproveitar para abrir para perguntas, ver se já temos alguém com a pergunta na ponta da língua. A Cris. A Cris já Oi, levantou a Cris. mão. Oi, boa tarde. Oi, Thaís. Olha, muito obrigada aí por você ter aceitado participar aqui do Circula Talks. É uma grande honra, a gente estava esperando, né, o momento aí de você também participar. Rafael já participou em papel e vamos a cada evento aí, de vez em quando, trazendo aí os nossos apoiadores. Muito bacana. Bom, tem várias coisas que você trouxe aqui, né, que eu fiquei bastante interessada em saber mais, né, em aprofundar diversos pontos que você trouxe. Uma das questões que você trouxe que me agradou muito, né, ouvir, é a questão da fala da ciência, né, a ciência presente no evento. E isso é uma coisa que realmente, né, você sabe, eu estou há 30 anos no setor e participando de eventos do setor de embalagens, e a gente sempre, assim, cada vez fui ficando mais incomodada com a narrativa de empresas, só empresas falando, fazemos isso, fazemos aquilo, e pronto, e ficava aquela fala, né, solta no ar, nos eventos, muito bacana, mas não havia ali uma participação de instituições de pesquisa, né, de ensino, e até para corroborar aquilo que estava sendo dito pelas empresas, né? Então, eu sinto que de uns anos para cá a gente está começando a ter essa participação maior, né, da pesquisa, do pesquisador nos eventos, inclusive da Abre. A gente percebe que essa inserção ela está acontecendo cada vez mais, e aí eu fiquei bem feliz de você trazer isso da COP, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de você, essa visão já aterrissando no tema embalagens, né, no nosso setor. Cris, eu também fiquei bem feliz, né? Porque a gente sai do achismo, né? Então, a gente sabe que tem muitas empresas executando projetos muito bacanas, propostas muito bacanas, mas que a gente não sabe no fundo, né? De onde veio, de onde veio, né? Aquela inspiração, de onde veio aquele projeto, enfim, aquele programa que está sendo implementado. Eu acredito que a gente tem uma força muito grande com o próprio MCTI, né, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, uma abertura enorme da ministra,
para essas pautas, e uma abertura também enorme do próprio MDIC e do MMA, tá? Relacionado às pautas de embalagens, e a gente trazer um pouco mais de dados e informações. Eu entendi também que essas pautas, elas saem um pouco nível governo federal, e fiquei feliz em também ouvir o legislativo pensando nessas pautas, porque eu falo, nossa, tem os projetos que saem muito, que a gente não sabe de onde vem, né, e falam, não, está balizado, balizado aonde, meu Deus do céu, né, enfim, eu vou citar um aqui que apareceu uma vez para o setor de embalagens de aço, era de um estado especificamente, proibindo comercialização de produtos sem embalagens de aço, porque a embalagem não era reciclável. Aí eu falei, nossa, de onde veio isso, né? Então, às vezes algum desserviço que algum setor faz contra outro, que eu falo, e aí você tem que ir lá e comprovar, e obviamente que só estudos técnicos, só estudos podem fazer comprovações, né? A gente tem discutido muito também, o que eu vi também, uma participação grande do legislativo em trazer coisas novas para a questão de embalagens, a questão da reciclabilidade de embalagens foi falado muito por alguns atores, e aí eu falei, tudo bem, a gente pode trabalhar a reciclabilidade, mas a gente precisa ter estudos para corroborar a reciclabilidade, né? Então, a gente não pode trabalhar e falar, por que e reciclabilidade não tem nada a ver com ser reciclável ou não, né? Então, precisa ter esse entendimento também, porque o entendimento do legislador hoje, que é o que coloca lá a legislação, a regulação, é que reciclável e reciclabilidade são a mesma coisa. E aí ele já vai para a pauta da proibição. Então, são coisas totalmente distintas, e como é que a gente faz essa transformação? Eu acho que cabe a nós aqui também trazer essas ferramentas e trazer essas discussões. E eu fico até à disposição para conseguir alinhar essas discussões aí, junto a tanto governos federal, estadual e os próprios legislativos. Obrigada, Thaís. Gente, mais alguma pergunta? Eu sei que a Cris vai continuar tendo. Suzana. Que bom. Por favor, Suzana. Oi, Thaís, prazer. Suzana Pereira, aqui da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Inovação e também trabalhando no CCD Circula. Obrigada aí pela seu depoimento, eu achei isso bem um depoimento, né? Bem, muito, muito vivo, muito interessante mesmo, né? Ouvir de quem esteve lá e sentiu o clima, né, todo do evento, né? E eu gostei também de eu senti um otimismo muito bom na sua fala, uma coisa de esperança. Opa, desculpa, eu bati aqui e tirei o som sem querer. Voltou, meu som voltou. Então, eu senti um otimismo muito bom e gostei de duas coisas especialmente que você mencionou. Uma delas é que você colocou como avanços indicadores. E isso, assim, eu achei bastante curioso e queria até ouvir um pouquinho mais, se você pudesse mencionar, assim, de avanços, porque ao mesmo tempo que você falou de avanço, né, precisa mensurar e executar de verdade. Então, eu fiquei um pouco de dúvida com relação a isso. E outra questão é que você disse que ficou assim muito surpresa e feliz aí, que tem muitas ações e ações escaláveis acontecendo aqui no Brasil, mais do que em outros países. Isso é sua percepção pela quantidade que você viu, e lógico, dos painéis e apresentações, ou tem alguns dados para isso? Por quê? Isso é contrário aos dados recentes do Circularity Gap Report, que está dizendo que não teve esse avanço, né? Que é exatamente o contrário. Então, isso é resultado, assim, da percepção do que você ouviu ali, ou tem alguns dados que ajudam a gente a ter mais esperança? Principalmente a ideia de escaláveis, né? Porque eu acho que isso é importante. Bom, vamos lá, Suzana, vamos de trás para frente. Eu acredito que muitas coisas não são reportadas do que a gente vem executando, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em relação a... vou sair um pouco do setor, em relação à regeneração, em relação à recuperação, em relação
a implementação, a gente viu ali que, por exemplo, o nosso setor agro, ele está muito à frente dos outros setores, em relação à pauta de descarbonização. Descarbonização, regeneração, recuperação, trazendo outras temáticas, inclusive trazendo uma temática para que hoje, quando a gente fala em relação a crédito de carbono, a gente tem uma única empresa, que não é empresa o nome, mas enfim, uma única organização que traz isso hoje, que é a Verra. Inclusive, hoje trazendo um contraponto e falando, olha, a gente já faz melhor do que é exigido pela Verra, aqui dentro do nosso mercado, do Brasil. E aí foi uma discussão que a gente acompanhou e que eu queria ouvir um pouco mais de descarbonização, porque eu falei, poxa, eu quero aprender um pouco mais dessa agenda, porque o que eu vejo, a gente tem muita coisa lá fora, mas aqui parece que não tem muita coisa. Nossa, foi justamente o contrário. Eu falei, cara, o nosso benchmark tem que ser aqui no mercado nacional, seja com segmento agro, seja com segmento automotivo, mas esses segmentos aqui já estão trabalhando muito melhor do que a gente. Então, eu acho que falta muito mais uma comunicação dessas ações e uma organização dessas ações que já acontecem no Brasil. Acredito que a plataforma Impacta, que foi lançada lá pela SEV, em parceria com a BDI, essa plataforma ela vai trazer isso de forma mais organizada e a gente vai poder conseguir enxergar um pouco melhor. Mas, em contrapartida, é óbvio que a gente tem muito a avançar ainda, né? E eu falo que muito a escalar, porque não adianta a gente ter também ações, mas todas as ações que eu vi são possíveis de escala, são escaláveis, e já estão acontecendo em escala. Por exemplo, os investimentos que eu acompanhei também, uma discussão do BNDES, os investimentos em regeneração pelo BNDES hoje, de biomas, todo mundo fala, é muito concentrado na Amazônia. Não, tem investimento um pouco maior na Amazônia, mas já tem uma recuperação enorme em Mata Atlântica, em Cerrado principalmente, e também na Caatinga. Então, o BNDES já investiu aí 7 bi só em regeneração de áreas e reconstrução. Então, assim, a gente já está com pautas em relação à descarbonização, economia circular, se a gente ficar muito focado. É por isso que eu gosto de ouvir pautas diversas, porque assim, a gente fica pensando, às vezes, muito em economia circular, ela já está acontecendo, mas de uma forma diferente que não está sendo reportada, essa circularidade de cadeias, né? As cadeias não sabem reportar, e por isso que a questão da fala, da organização, de como você fala, de como você se comunica é muito importante, e dessa conexão intersetorial também é muito importante, porque às vezes já está acontecendo e a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então eu vi ali que estava acontecendo muita coisa, e eu já fui otimista e voltei mais ainda, viu, Suzana? Eu sou uma pessoa otimista e eu quero, eu brinco, né? Que se a gente puder mudar o mundo, a gente vai. Não sei de que forma, mas a gente tem que trabalhar para isso. E a gente tem que ser otimista. E o otimismo veio também de ver o quanto a gente tem de ações práticas de fato, mas a gente não comunica. Eu acho que falta essa parte. Obrigada aí por compartilhar seu otimismo. É importante e a gente agradece. Imagina. Oi, Elô. Acho que é Elô. É isso, queria agradecer você por dividir conosco toda essa sua percepção, né? Você mergulhou no evento como um todo, né? Não foi participar de um painel ou outro, mas você tentou extrair, né, a emoção e o coração do evento. É assim, para nós muito bom. Fiquei muito, muito feliz. E fiquei bastante impressionada que você comentou sobre trazer a discussão e a ação para o território, né? Porque essa questão de mudanças climáticas ela é uma discussão elitizada, né? E ela não chega no território. Se bem que às vezes está chegando no território porque quem vai tomar o prejuízo é o território, né? Mas, de qualquer forma, tem que descer essa discussão, né?
A gente tem que descer a informação, tem que melhorar a comunicação, né? Mais uma vez a comunicação aí, né? Fica dois segmentos que, quer dizer, você não consegue passar a informação, porque você não consegue falar do jeito correto, né? E a outra coisa que me impressionou e que eu acredito ser verdade é a questão das mulheres, né? Porque no final são as mulheres que cuidam das famílias, né? Principalmente as famílias de menor poder aquisitivo, né? Com certeza, Elô. Rafael está em minoria aí, né, Rafael? Só temos mulheres e o Rafael hoje. Mas com certeza a pauta, a questão das mulheres, o que foi discutido também e que eu gostei bastante não estamos falando que não precisamos de homens, a gente precisa, né? Mas a gente precisa trazer muito mais a sensibilidade das mulheres para a discussão, porque geralmente essas discussões elas estão pautadas muito por homens. E as mulheres que são os maiores prejudicados não estão na pauta, não estão participando da pauta. E uma das coisas que você bem colocou ali é a questão da comunicação. A gente precisa adaptar a nossa linguagem, porque eu entendo que a nossa linguagem ela é uma linguagem muito direcionada para um público elitizado, né? Então, a nossa linguagem não está atingindo ali o território, não está atingindo quem de fato precisa atingir. Porque, de certa forma, quando a gente pensa, e aí vou trazer para o nosso negócio embalagem, quando a gente pensa em embalagem, o maior consumidor de embalagem é a massa da população, que está ali vivendo na zona de vulnerabilidade, que está na região periférica, né? Então, outro dado que foi super importante que eu falei, que eu fiquei bem impactada, é que mais de 50% dos municípios têm zonas de vulnerabilidades assim imediatas, né? Então, está distante da gente e a gente não se comunica com aquilo, e aquilo também tem a ver com embalagem, porque a gente tem um descarte do material ali. Então, de que forma que a gente pode trazer essa comunicação mais próxima, sabe? Ouvindo ali as jovens lideranças, eu falei, nossa, a gente precisa trabalhar, tem que trabalhar muito ainda mesmo, né? Porque a gente precisa trazer um pouco mais, trazer mais para perto essa realidade que para a gente ainda está distante, infelizmente. Oi, Cris. Bom, eu tenho dois pontos para trazer, né, e que são um pouco distintos. Um é a questão, isso que você está trazendo, né, das pessoas que têm maior vulnerabilidade sofrem mais o impacto dessas mudanças climáticas, né, que são as mulheres. A gente que trabalha ou estuda catadores, né, cooperativas, a gente acompanha isso, né, porque a maior parte dos cooperados é composto por mulheres mesmo, então a gente está ali vendo o quanto elas sofrem. E até no caso mais, acho que emblemático, que me deixou muito impactada na última Expo Catadores, eu ouvi os depoimentos das catadoras que sofreram lá no sul, né? A tragédia do sul, tudo que aconteceu ali, como que elas tudo que elas viveram ali, né, naquela situação. E fora outras coisas também, tem a professora Sônia, lá da USP, ela tem estudos, a UIGO, né, faz estudos bastante aprofundados nesse sentido, e falando também de questões até de vulnerabilidade das cooperativas com relação ao calor extremo, né, a questão de incêndio, inúmeros relatos de incêndios, né, em cooperativas, em vários lugares do Brasil. Acredito que esse ano na Expo Catadores isso também vai surgir forte, vai aparecer. Eu acho que é algo
importante aí para a gente dar atenção, e quando fala em cooperativas, já remete direto à questão das embalagens, né? Eu sei que você atua muito forte, né, nessa questão, então gostaria depois que você falasse um pouquinho, mas eu já queria emendar com outro comentário para a gente depois pensar um pouquinho também, que você trouxe a questão do setor automotivo, e eu fiquei impressionada de você ter ficado bem impressionada com como eles estão lidando, né, com essa questão de mudança climática, questão ambiental. Eu tenho trabalhado com o setor automotivo na pesquisa pela FGV, e no lugar que eu estou ali estudando, que é muito em operações, ali no dia a dia, eu não sinto isso. Eu não percebo esse espalhamento desse tema economia circular entre os participantes, inclusive na cadeia, inclusive ferramentarias. Até alguns de montadoras até falam sobre, mas eu não sinto isso espalhado na cadeia, né? Então depois eu sei que é importante setor aí para vocês também, parceiros, para a gente depois avançar nesse tema. Acho que seria interessante. Com certeza. Bom, vamos falar um pouco dos catadores, depois eu falo do setor automotivo. Com certeza, a gente tem um número de catadoras hoje muito maior do que catadores, né? Então, os impactos ali, quando a gente acompanhou o painel lá do Rio Grande do Sul, que foi justamente sobre os impactos climáticos que eles tiveram aí ao longo desse último ano, principalmente, a gente auxiliou ativamente lá as cooperativas locais. E, de fato, quando começava a se reestruturar, vinha de novo um outro evento e acabava com tudo de novo. Elas são as maiores impactadas, né? Então, são geralmente mulheres de família, lideranças locais, lideranças comunitárias também. Elas são as maiores impactadas. E o que a gente pensa hoje, mas a gente vai ter que dar a questão do assistencialismo, não é isso que elas querem, né? Elas só querem condições melhores de trabalho, né? Hoje, a luta da cadeia de catadores é pelas condições melhores de trabalho em que eles estão inseridos. Então, quando você vai fazer uma discussão hoje com as lideranças de catadores, já não é mais aquela coisa, porque todo mundo fala, mas é porque eu vou doar, vou fazer. Não, não é isso que eles querem. Eles querem também ser inseridos no mercado de trabalho da forma como eles merecem ser inseridos, né? Terem mínimas condições para operação e para trabalho. Uma das coisas que se discute muito a gente paga taxa para recolha de lixo, né? Para resíduo comum. Só que o município ele não quer pagar para a cooperativa fazer a coleta seletiva, né? Então, você comercializa o material e eu te dou o aluguel do galpão que você está inserido, né? Isso é um absurdo, porque ele está executando também um serviço municipal. E a outra situação que a gente precisa entender e precisa internalizar é que a gente precisa de uma taxa de resíduo para a população em geral, senão a gente não vai conseguir avançar na temática. E aí todo mundo fala, porque na época que a Marta colocou a taxa lá atrás, todo mundo chamou ela de Martaxa. Eu falo, cara, a Marta era uma visionária já do negócio. Enfim, se ela tivesse conseguido e tivesse encaminhado, quem sabe isso já não estaria já espalhado aí para diversos municípios, a maioria dos municípios brasileiros. Então a gente tem um problemaço na mão, porque ninguém quer assumir, ninguém quer cobrar, porque obviamente isso daí vai tirar voto numa próxima eleição. Você pode ter certeza, porque foi aquele prefeito que incluiu a taxa do lixo. Só que também o município não pode assumir essa gestão sozinho. E também não pode colocar nas costas do catador. Então, eu acho que é muito disso que está sendo discutido hoje. A gente falta uma política pública para a inclusão do catador. Então, tem muitas coisas que vêm da iniciativa privada, muitas coisas das empresas, dos sistemas de logística reversa hoje, mas se a gente não tiver uma política pública efetiva,
essas pessoas vão continuar ali naquela zona de vulnerabilidade, vão ser as maiores atingidas, independentemente se a gente fizer um ajuste climático rapidamente que a gente precisa. E aí, em relação ao setor automotivo, as discussões que eu participei, eu não sei, mas eram discussões já nível de liderança ali, e eles falam muito dessa troca e falam muito que eles estão caminhando para essas transições, né? Então, pode ser que a gente não sinta imediatamente, que seja um pouco difícil ainda de compreender, mas eu tenho certeza que, pelo que eu ouvi, que eles estão caminhando e têm métricas já pautadas para 2030, 2035. Então, e a gente sabe que com investimento o negócio gira muito rápido, né? E uma das falas que eu ouvi, que eu achei super interessante, que quem não faz negócios escaláveis hoje, pensando em transição energética, pensando em descarbonização, pensando em economia circular, pode ter certeza que num curto prazo já não vai estar mais dentro, vai estar fora do mercado, né? Então, eu entendo que há uma transição até da mentalidade, há uma mudança na mentalidade das pessoas que estão ali inseridas nas cadeias. Eu acho que isso é importante. Acho que sempre que a gente fala de cadeia, existe a empresa focal que realmente faz com que isso se espalhe na cadeia e muitas vezes acaba tendo um timing, né, para que chegue em cada elo da cadeia, e acho que isso acaba aparecendo nesse sentido, né? Ô, Thaís, eu queria te pedir, você falou justamente, quando você falou de setor, da questão do senso de responsabilidade como cadeia, né? Então, o olhar justamente olhando para o automotivo, como esse senso deveria ser, de alguma forma, aplicado muito mais com um olhar na cadeia de embalagem. Queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso, quer dizer, qual é a tua percepção? E acho que na cadeia, né, de metais e do aço já existe um trabalho muito grande sendo feito, mas queria te pedir para trazer um pouco da tua percepção, o que existe hoje, o que é que poderia ou deveria também ser feito com esse olhar no setor de embalagens. Bom, vamos lá. É uma pergunta difícil de responder. Mas primeiro ponto, né? Eu acredito que nós, como setor de embalagens como um todo, a gente já teve, com certeza, aí, muitos avanços relacionados a discussões de economia circular, a estudos relacionados à economia circular, a ciclo de vida de produtos, enfim. Mas o que nos falta ainda como setor é fazer conexões com setores intersetoriais. A gente não tem essa discussão. A gente está muito focado na nossa caixinha ali. Eu estou muito focado na lata, eu estou muito focado no papel, eu estou citando que o Rafael está, então eu posso citar, né, Rafael? Então, eu estou muito focado na lata, no papel, e a gente não se conecta, né, e não trabalha de forma uníssona, digamos assim. Eu acho que essas conexões são super importantes. Isso falta bastante para o setor, e daí quando você entende um setor acaba sofrendo algumas coisas e os outros setores às vezes falam, que bom, né? É o concorrente, né? Por exemplo, sei lá, o Rafael fala, olha, a lata, não sei o quê, sei lá. Vou citar coisas que a gente falava lá atrás, né? Sobre degradação. O Rafael vai falar, o meu produto se degrada em 6 meses, a lata de aço se degrada em 5 anos. Olha, meu produto é melhor. Entendeu? A gente já passou dessa fase. Então, não tem que ter, a gente tem que... E se a gente não conseguir trabalhar isso de forma única, e aí também permeia para a questão da comunicação, se a gente não conseguir se unir setorialmente, a gente vai ter sempre aquela discussão de sim, a embalagem é necessária ou não é. E aí volto ao ponto, quando eu falei lá no começo, em relação à segurança alimentar. Gente, a gente tem uma super oportunidade para trabalhar essa pauta.
uma super oportunidade. Não é segurança de alimento, é segurança alimentar, é dar acesso. Uhum. Né? E de como é que a gente pode fazer isso como setor de embalagens? Então, aí a gente só vai conseguir fazer se a gente conseguir trabalhar de forma única. Uhum. E a gente tem eu digo, né, o setor tem uma super oportunidade na mão para isso. É super Eu acredito interessante que é isso. mesmo. Uhum. Acho que Mas é difícil, né, Rafa? A gente sabe. A gente, como associação, como entidade, falar isso para o associado é difícil, né? Eu como minoria aqui fiquei calado até o momento. Mas agora há pouco, quando você falou, que eu fui perceber que eu sou o único homem aqui de fato, mas estou aqui representando e o meu papel hoje, estou aqui ouvindo, é justamente entender a visão de outros setores de fato. Mas quando eu chego numa discussão, eu sou engenheiro ambiental de formação, e quando a gente chega na etapa de discutir resíduos, quem tem que discutir mercado, de se a embalagem se aplica a um tipo de uso ou não, é no momento de desenvolvimento, pessoal comercial. Mas quando a gente vem discutir resíduos, não tem que ter essa discussão, não. Todo mundo é da mesma cadeia, e eu corroboro muito essa visão da Thaís de ao juntar esforços, a gente exponencializa o resultado. Ao invés de cada um olhar para o seu lado e cada um fazer um investimento. Quando a gente vai lá na cooperativa, a cooperativa trabalha com todos os materiais. E é esse um dos grandes desafios, e na minha última apresentação que eu fiz aqui, é uma das minhas missões que eu vim, em papel, tá nessa nova fase, eu estou integrando o time esse ano, e criando essas conexões e tentando participar desses eventos para tentar ouvir. Eu não estive na COP, então essa é uma oportunidade também de eu ver o relato aqui da Thaís, mas o nosso presidente executivo, o embaixador José Carlos, esteve, participou de várias agendas, e eu quero perguntar para a Thaís como é que ela viu essa questão de ser a primeira COP a falar de economia circular. Não houve essas pautas, e a gente, vendo de longe, dominou bastante a agenda, né, Thaís? Eu não sei se é o nosso universo, que eu fiquei acompanhando as notícias aqui, mas frente à agenda das 2 semanas, a gente viu que dominou bastante a pauta, né? Sim, a gente teve bastante a questão da economia circular, mas com certeza a gente não teve outras discussões parecidas, né? Inclusão nas pautas parecidas, porque parecia um negócio assim que era bem intangível, né? E quando você começa a trazer já ações concretas balizadas em economia circular, e aí a importância da academia, da ciência, enfim, para mostrar ali, ó, que a gente tem, já foi executado, já foi implementado, eu acredito que você muda a conversa, né? Eu fiquei super impactada também, porque eu não tinha me atentado que nunca foi discutida a questão de gênero numa COP, né? Nunca foi discutida a questão de território numa COP. Como assim, gente? Nunca foi discutida? Não é possível. Eu falei, não, já foi. Aí você fica tão integrado naquela agenda e, de fato, nunca tinha sido discutida, né? Então, uma das coisas que eu fiquei e saí de lá, assim, pensando, refletindo mesmo, eu preciso estar mais atenta às coisas que estão acontecendo, né? Porque acredito que são coisas que a gente acredita no nosso dia a dia, que a gente está trabalhando, já acontece, mas não acontece, de fato. Então, a gente tem que estar mais atento a isso para que a gente consiga se antecipar também em algumas pautas, em algumas agendas. Gente, então, no nosso horário, Thaís, queria agradecer demais, foi muito bom ter você aqui, a tua generosidade de trazer o que a Elô falou, trazer esse olhar super amplo e de uma observadora, né, em primeira mão da COP. Foi muito bom ter você aqui, muito obrigada, gente. A gente se vê daqui 15 dias. Imagina, eu que agradeço. Tchau. Obrigada, Thaís. Tchau, tchau. Obrigada.